Hoje eu quero falar sobre um assunto que é central na vida da gestão de um empreendimento imobiliário e que normalmente as pessoas que estão começando não pensam sobre esse assunto. Mas se você conversar com qualquer loteador que é mais experiente, você vai ver que uma das coisas que está no centro do seu negócio, lá no centro da sua empresa, é a atividade que eu vou te falar aqui nesse vídeo hoje. Essa atividade é a gestão da carteira de recebíveis. O que é a gestão da carteira de recebíveis? Todos os lotes que a gente vende, se não for todos os lotes, é a grande maioria dos lotes, nós vendemos por meio de um financiamento. E aí, esse financiamento vai ter que ser administrado durante a vida desse contrato. Então, o cliente comprou com você parcelado em 10 anos, durante 10 anos, vai ter uma relação entre a sua empresa e esse cliente, e alguém vai ter que tomar cuidado desse cliente, alguém vai ter que dar cuidado para esse cliente. Então, todos os meses, esse cliente tem que fazer um pagamento. Do outro lado, do lado da sua empresa, todos os meses, tem que ter uma pessoa vigiando se esse cliente fez os pagamentos ou não. Se esse cliente atrasa o pagamento, qual que é o procedimento? Se esse cliente solicita um boleto com um novo vencimento, qual que é o procedimento? Então, a gestão da carteira, esse trabalho envolvido no pós-venda. Depois que vendeu, como é que você toca esse negócio? Geralmente a gente dedica muita atenção para a primeira etapa, que é vender, que eu acho que é a parte mais difícil de fazer um loteamento. Mas depois que vende, o problema não resolveu, porque você tem que continuar recebendo. Então tem que ter uma estrutura de gestão para continuar recebendo esses valores lá do seu cliente. Uma observação é que hoje está ventando muito aqui fora, e pode ser que o meu áudio fique um pouquinho zoado por causa disso, mas eu acho que dá para entender o que eu estou falando aqui. Voltando aqui para o vídeo, a gestão da carteira é esse assunto que envolve a administração e, por algum motivo, isso aqui se tornou um ponto especial para fazer muito dinheiro aqui dentro do mercado de loteamentos. É muito comum a gente fazer um estudo de viabilidade financeira, eu já fiz vários desse tipo, em que a linha que é mais rentável do estudo de viabilidade, a pessoa ou o personagem do projeto que vai ganhar mais dinheiro é aquele que vai fazer esse serviço de administração de carteira. Então, como é um serviço tão valioso, eu acredito que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que esse serviço significa, sobre como é que a gente executa esse tipo de serviço, quais são as oportunidades, e entender também como é que a gente otimiza o nosso serviço de administração de carteira, se você está querendo melhorar seus resultados aqui nesse mercado. E esse ponto aqui, que é a gestão de carteira, para mim, é uma das minhas principais críticas, ou a crítica mais óbvia, sobre uma ideia que é muito popular aqui na internet, que é a renda passiva com loteamentos. Olha, você vai fazer um empreendimento e então você vai ter renda passiva. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico bem detalhadamente por que eu sou contra essa ideia de renda passiva. Existem alguns motivos até teóricos por trás da ideia de uma renda passiva. Mas meu argumento contra, utilizando o ponto desse vídeo, é que se alguém tem que trabalhar na gestão da carteira, como é que a gente chama essa renda de passiva? Se tem uma pessoa trabalhando ativamente na sobrevivência desse contrato, na gestão desse contrato, como é que a gente chama isso de passivo? Eu acredito mesmo que a ideia de renda passiva ela é completamente absurda, tem muitos pontos que fogem do senso comum. E aí, se você quer mudar de opinião sobre renda passiva, se você acredita em renda passiva e quer mudar de opinião sobre renda passiva, você precisa procurar esse vídeo aqui no meu canal em que eu explico por que não é uma renda passiva. O que a gente vende é um parcelamento e nem todo parcelamento configura renda passiva. Beleza, vamos falar aqui sobre o tema do nosso vídeo. Como eu vinha falando com você, é normal a gente fazer uma análise de viabilidade e observar que grande parte do nosso faturamento está sendo dedicado lá para o pessoal que está fazendo gestão de carteira. É comum no nosso mercado aqui, se você não faz parte do mercado de loteamentos, é comum a gente pagar 8%, 5%, 10% do nosso faturamento para essa empresa que está prestando administração de carteira. Uma estrutura muito comum que eu ensino para os nossos alunos é quando você mesmo é o loteador, você é essa empresa que está fazendo o loteamento, eu sugiro que você agregue dentro da sua estrutura a possibilidade de prestar o serviço de gestão de carteira e então você cobra esses 8%, 10%, 5%, você cobra esse valor dos seus investidores. O que eu acho que é uma estrutura muito natural, porque existe um serviço que está sendo prestado. E se você está prestando um serviço, você precisa ser bem remunerado por esse serviço que você está prestando. Eu acho isso aqui muito interessante. Então, assim, vamos supor que
Inclusive, essa aqui é uma sugestão que eu até dou para os meus alunos, que você pode nem aportar dinheiro. Você vai utilizar essa gestão de carteira como sendo seu aporte no projeto. Então, você vai se tornar sócio junto com aqueles investidores, sendo que o dinheiro que você vai aportar no projeto é esse serviço no futuro, que é o de gestão de carteira, mas também esse serviço no presente que você está prestando agora de desenvolvimento imobiliário. Isso aqui vale dinheiro e, com certeza, vale uma participação dentro do empreendimento. Porque tem essa questão que de vez em quando aparece, né? De vez em quando me aparece um seguidor, chega uma mensagem lá no Instagram, a pessoa pergunta assim, como é que eu faço um loteamento sem dinheiro? Como é que eu começo do zero? E aí são duas perguntas que são diferentes, né? Porque como é que começa do zero é uma coisa, como é que começa sem dinheiro é outra. Começar do zero, eu acredito que ninguém está no zero. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo estava fazendo uma coisa antigamente. Todo mundo aprendeu uma coisa, nem que seja lá na escola básica, lá no ensino médio. Beleza, você não está do zero, mas se você estiver do zero, sua primeira tarefa é sair desse ponto zero. Entra no YouTube, começa a acompanhar meus vídeos aqui no meu canal, começa a assistir material gratuito, participa de uma formação paga como o curso de loteamentos, mas sai do zero. Se você está no zero, você não deveria estar lá. Beleza. Agora, como é que eu faço sem dinheiro? É impossível. Não dá para fazer um loteamento sem dinheiro, porque tem muita conta para pagar. Se você não tem dinheiro, você não vai fazer o projeto. Você não vai tirar uma certidão de matrícula. Você não vai visitar a área do projeto. Não dá para fazer. Sem dinheiro, você não faz um projeto. É impossível. Beleza, mas eu sei que quando as pessoas falam que sem dinheiro, elas não estão falando exatamente sem dinheiro de tudo, de graça, sem nada. Não é isso, né? Não, sem dinheiro porque eu não tenho aqueles tantas centenas de milhares de reais para fazer um projeto. Eu não tenho todos aqueles milhões de reais para pagar por aquela obra. Beleza. Se é esse tipo de fazer sem dinheiro, então a gente tem muitas excelentes soluções. A gente tem ótimas soluções. E, em geral, é o seguinte, quando você não tem dinheiro, você tem que ter uma outra coisa. Né? Não dá para você fazer sem nada. Então, se você não tem dinheiro, né, seguindo aqui o tema desse vídeo, você tem que agregar serviço e trabalho. Se você não tem dinheiro, você tem que ter conhecimento de como fazer um loteamento e você tem que ter conhecimento sobre como fazer a gestão de uma carteira. Fazer sem dinheiro, do zero, né, sem dinheiro absoluto, não dá. Mas agora, colocando o serviço, colocando conhecimento, colocando trabalho, produzindo algo de valor, aí com certeza dá para fazer um empreendimento. E é aqui que as pessoas se destacam, né? Se você tem essas características, se você tem um conhecimento técnico, é muito bom de relacionamento, é empenhado em trabalhar, em resolver problema, um ótimo local de alocar essas suas habilidades é aqui dentro do mercado de parcelamento do solo, porque aqui você vai ser muito bem remunerado. Beleza. E o que é a gestão da carteira, né? Como é que a gente lida com essa ideia de gestão da carteira? Gestão da carteira, como eu venho te falando aqui, é um serviço que ele é quase que meramente administrativo. A gestão da carteira de um loteamento, ela não difere da gestão financeira de qualquer outro tipo de empresa. Você poderia ter uma distribuidora de cosméticos e lá você vai ter os seus clientes e você vai ter seus contas a receber. É meio que a mesma coisa. Só que a gente está fazendo aqui no mercado imobiliário, o nosso produto ele é relativamente muito caro comparado com os outros produtos do mercado e o nosso relacionamento com o cliente também é muito longo. Então a gente não tem um contas a receber de 30, 60, 90 dias. A gente não pega um relatório de contas a receber de 180 dias, a gente pega um relatório de contas a receber pelos próximos 10 anos. E aí, então, por causa disso, surge a necessidade de a gente ter ferramentas administrativas específicas. É importante que você tenha um bom software de gestão e que ele seja específico para o mercado imobiliário. Por quê? Cada empreendimento, ele precisa ser gerido, ele precisa ser administrado de forma própria. A gente chama isso aqui como sendo um centro de custo e um centro de receitas. As receitas, né, o relatório que você emite de um empreendimento não pode misturar com as receitas ou com o relatório que você emite de um outro empreendimento. Quando um cliente paga, você tem que saber que essa receita está sendo alocada para aquela SPS, se você estivesse usando essa estrutura de gestão, essa estrutura contratual, essa estrutura jurídica. Essas coisas têm que estar muito bem separadas dentro do seu sistema, dentro do seu software. Então, é importante que você contrate um software de gestão especializado ou específico do mercado imobiliário. Esse tipo de software de gestão chama ERP.
tem um significado para essa sigla que eu não lembro muito bem agora, mas ERP é um software de gestão integrado. Ele vai estar lá o seu contas a receber, contas a pagar, o cadastro de clientes, cadastro de contratos, unidades disponíveis. Às vezes você vai comprar um módulo de suprimentos da obra. É um software que ele é bem completo, você centraliza toda a gestão do seu empreendimento, essa gestão administrativa do seu empreendimento dentro desse software. E como ele é muito completo, é um software que é muito grande, o primeiro ponto é que ele não é barato. Você precisa comprar um bom software e, por causa disso, ele é muito completo, ele é muito confiável, ele está aí há muitos anos. Você vai ter que investir uma grana aqui. Eu ouvi um cara falando uma vez, um vendedor de software falando para mim uma vez, que o ideal é que a empresa se prepare para gastar 2% do seu faturamento anual com TI, com tecnologia da informação, com software, com sistemas informáticos, com programas, com licenças. Então você pega aí mais ou menos quanto você faturou no ano passado, em 2024, e você deveria estar aí investindo perto de 2% do seu faturamento anual nas suas soluções de informática. Eu acredito que é uma boa alocação. Então, meu primeiro ponto é que não é barato contratar um software bom, um ERP bom, ele vai ser caro e a gente entra no meu segundo ponto, ele não vai ser fácil de mexer. É muito tentador ir atrás de um software que se encaixa com as minhas específicas necessidades e ir atrás de um software que funciona conforme os meus próprios processos administrativos. Então, aqui na empresa a gente faz as coisas de uma maneira e eu queria que esse software seguisse dessa maneira. Então, a gente emite uma proposta impressa, depois lança esse contrato dentro do software, depois emite tantos boletos e depois os contratos são assinados. A gente tem um procedimento administrativo e eu queria que esse software se encaixasse exatamente dessa maneira. Ou então a gente faz cotações de tal forma, ou a gente não faz cotações de tal forma. E aí a gente tem o nosso modelo e quer comprar um software, quer contratar um software que se encaixe no nosso modelo. E eu tenho uma percepção que talvez o ideal seja o inverso. O software que você vai contratar, esse ERP, esse sistema de gestão que você vai contratar, na minha visão, ele é maior do que a sua empresa. Ele está já adaptado para as necessidades do mercado, para as maiores empresas do mercado, para as boas práticas de gestão. Então, normalmente, quem deve se adaptar é você. É a sua empresa que tem que alterar os seus processos internos para o que esse software consolidado está te proporcionando. Geralmente, esse aqui é o caminho mais assertivo, o caminho mais acertado. É assim, o software tem um padrão de trabalho e aí você vem e ajusta o seu processo administrativo para esse padrão de trabalho do software. Então, por exemplo, o software coloca lá alguns campos obrigatórios para o cadastro do cliente. Não, você tem que colocar isso, isso e isso, e se você quiser fazer o upload de um arquivo é nessa página. Então, você vai ter que trabalhar aí dentro, onde é que você vai fazer essa coleta de documentos e arquivos e colocar isso no software segundo os parâmetros do software. É a gente que se adapta, não é o software que se adapta a gente. Geralmente isso aqui é verdade, inclusive para as grandes empresas. A gente está falando aqui, no mercado imobiliário, eu não sei qual que é o seu faturamento, mas eu imagino que esteja aí dentro de uma faixa. Mas essas grandes empresas multinacionais, de vez em quando, elas também fazem migração de software, elas também compram ou contratam um ERP novo. E assim, são projetos de consultoria milionários. São muitos milhões de dólares envolvidos na troca de um software de gestão de uma dessas empresas multinacionais. De vez em quando eles trocam. Esses softwares, eles já vêm com alguma programação, eles têm lá uma pequena adaptação, mas muita coisa a empresa tem que ajustar, tem que mudar para encaixar no software que está sendo contratado. Então, o software, o ERP, ele é apenas a primeira parte do serviço de gestão da carteira. O serviço de gestão, de controle de uma carteira de recebíveis, ele passa por mais etapas. E ele passa por uma boa definição do que é isso que eu venho chamando de processo administrativo. Você tem que ter um modelo como as coisas acontecem e, na medida do possível, tudo que você faz tem que seguir esse modelo, você tem que respeitar esse modelo. Você já deve ter ouvido esse termo de certificação da qualidade, ou ISO 9001, ou falar que uma empresa tem um certificado de qualidade. O que isso significa? Quando uma empresa tem um certificado de qualidade, significa que as coisas que ela produz são boas? Não, não é isso que significa. Você vai lá no McDonald's, o McDonald's tem a certificação de qualidade. Então, o sanduíche do McDonald's é bom? São bons, mas não é esse o ponto.
O que a certificação de qualidade diz, né, o que ela determina é que dentro dessa empresa existem processos que são seguidos e são bem documentados. Tudo acontece conforme o processo. Então, por exemplo, é muito comum que as construtoras, principalmente loteadoras, façam a certificação de qualidade dentro da área administrativa. Eles deixam para não fazer a certificação de qualidade lá na obra. Então, dentro da área administrativa, está tudo acontecendo conforme processos. Os processos são bem estabelecidos e documentados e o pessoal segue os processos. Eu acho muito interessante que você consiga, você não precisa fazer a certificação aí na sua empresa, mas eu acho interessante que você consiga padronizar o processo administrativo dentro da sua empresa. Isso significa, então, estabelecer quais são todas as etapas necessárias, desde a coleta da primeira proposta até a entrega do último boleto. Qual que é o processo administrativo desse fluxo? Então, por exemplo, o cliente preenche uma proposta impressa. Daí, essa proposta impressa é anexada no seu sistema junto com documentos para cadastro e análise de crédito. O cadastro e análise de crédito pode ser favorável ou desfavorável. No caso de ele ser desfavorável, precisa da aprovação de um gestor e o gestor recusando, essa venda não vai passar, essa venda foi encerrada. Agora, se o gestor aprovar esse cadastro e análise de crédito, a gente segue para a próxima fase, que é o lançamento desse contrato dentro do sistema e a geração do contrato para assinatura. Você trabalha com assinatura física ou assinatura digital? Se for assinatura digital, tem que fazer o upload lá no software. Se for assinatura física, tem que imprimir e mandar para o cliente. E aí, todo esse processo ele vai andando. Você está entendendo o que eu estou explicando aqui? A gestão de processos, ela passa por estabelecer qual que vai ser o processo padrão. Uma venda padrão tem que seguir todas essas etapas. Você tem que pensar nisso para o seu empreendimento ter essa cara de gestão. Para o seu empreendimento ter essa cara de empresa séria, você tem que ter um processo bem estabelecido. Em geral, quando a gente não se preocupa com isso e não documenta ou não estabelece qual é o processo, em geral, informalmente, os seus funcionários vão criar um processo. A gente que trabalha, ou qualquer pessoa que trabalha, ela gosta de trabalhar fazendo as coisas de um determinado jeito. Então, a gente estabelece um padrão com muita facilidade. Então, se você não estabelecer qual que é o padrão, eles vão estabelecer. E, em geral, eles vão estabelecer da melhor maneira possível, né? O pessoal que trabalha gosta de fazer as coisas bem feito. Eles vão estabelecer da maneira mais conveniente, mais otimizada para o trabalho deles o possível. Pode não ser interessante na sua visão como gestor sobre o todo. Quando você olha para a sua empresa como um todo, ou para a prestação de contas que você tem que fazer para os investidores, ou com objetivos macro, pode ser que o processo estabelecido lá pelos colaboradores não seja interessante. Mas aí eu sinto informar que, na verdade, quem falhou não foram os colaboradores. Não foram eles que erraram na criação desse processo, mas sim você que não fez um processo bem definido antes. Foi você que não interferiu na administração da sua própria empresa. Se você quiser pesquisar mais sobre esse assunto de gestão de processos, existe uma sigla que é a BPM, Business Process Management, que é gestão de processos de negócio. E existem softwares específicos para gestão de BPM. Então, tem software para BPM, muitos ERPs, que são aqueles softwares de gestão macro que eu falei lá atrás, eles também já ligam os processos, eles já têm um processo bem combinado lá dentro, ou você pode modelar o seu processo lá dentro, mas mesmo que você não tiver um software, mesmo que você não tenha um software, eu acho muito interessante que você se preocupe com esse assunto. E aí, existe ainda uma terceira parte da gestão de carteira, que é o seu relacionamento com investidores. E aí você tem que se tornar muito bom nisso aqui. Pode ser que você tenha investidores, né? Eu estou supondo aqui nesse vídeo que você esteja trabalhando com investidores dentro do seu projeto. O relacionamento com investidores você prometeu para esses investidores uma série de coisas lá no início, por exemplo, você vai investir comigo tantos R$1.000 e por causa disso você vai receber 10% do faturamento. Aí agora está tendo faturamento, porque você está gerindo esse faturamento, né? Todo mês você está controlando esses recebíveis, então está tendo faturamento. Você tem que pegar então esses 10% do faturamento e fazer o repasse para o investidor. Você tem que pagar a conta dos impostos, o contador vai te mandar as guias e você tem que pagar essas guias. Se vai ter alguma conta residual lá do empreendimento que você ainda faz pagamento, você tem que fazer essa gestão financeira, mas eu quero focar aqui na relação com investidores. Das grandes empresas, nas empresas grandes de verdade, que são as empresas listadas na Bolsa, existe uma diretoria específica para relação com investidores. Então, você pode entrar aí em qualquer empresa que é listada na Bolsa, se você pesquisar no Google relação com investidores e o nome da empresa, vai ter um site específico de relação com investidores.
eu acho que você precisa aprender a montar esse tipo de relatório. Os seus relatórios financeiros precisam ser muito sérios, porque você está fazendo relação com investidores. E os investidores, eles precisam dessa solidez financeira, porque é muito difícil auditar a sua empresa. Eu sei que esses investidores que investiram com você, eles sempre têm a alternativa, sempre têm o poder de ir lá na sua empresa e contratar uma consultoria externa e fazer um processo de auditoria dentro dos seus números, dos seus relatórios. Mas é muito canseira. É muito mais fácil você estabelecer uma relação de confiança e nunca quebrar essa relação de confiança do que você deixar permanentemente o seu investidor desconfiado. Então, como é que você estabelece uma relação de confiança e não quebra esse vínculo de confiança? Por meio de relação com investidores. Isso aqui é uma atividade central dentro do nosso negócio. Da mesma maneira que você tem que cuidar muito para enviar esses boletos para os seus clientes ou tratar esses recebíveis todos os meses, você tem que tratar muito bem os seus investidores. Você tem que estar preocupado com a sua conversa, com o seu relacionamento com os seus investidores. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu tenho um convite aqui, antes da gente ir embora, muito especial. No dia 14 de março, eu vou estar em São Paulo ministrando a turma 43 do curso de loteamentos. O curso de loteamentos é meu treinamento presencial. Ele acontece ao longo de um dia e lá a gente conversa sobre criação de produto que seja comercialmente atrativo, como é que a gente faz análises financeiras, como é que a gente faz viabilidade financeira e também algumas coisas sobre legislação, Lei Federal 6766, alienação fiduciária, patrimônio de afetação, muitas coisas interessantes. É um dia de trabalho bem intenso. Então, se você quer entrar para o mercado de loteamentos ou se você está dentro desse mercado e quer melhorar seus resultados, meu convite para você é participar do curso de loteamentos. O link para inscrições está aqui na descrição desse vídeo e eu realmente espero te encontrar lá ou então num próximo vídeo, que é amanhã.